Bom dia, queridos, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, que nesse dia você possa prosperar, que nesse dia você possa ser cheio do Espírito Santo e você possa desenvolver um relacionamento mais próximo do Senhor. Nós vivemos hoje num mundo tão barulhento, com tantas vozes disputando a nossa atenção. Como nós podemos reconhecer a voz do nosso pastor, do nosso Senhor em meio a tanto barulho? A boa notícia é que o nosso Deus fala e Ele quer que você ouça. Então, hoje nós vamos falar mais um pouco sobre esse tema de como ouvir com clareza e confiança a voz do nosso pastor. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir que você deixe nos comentários a seguinte frase: eu quero ouvir a voz de Deus. Novamente, eu quero ouvir a voz de Deus. E já deixa o seu like para que a plataforma entregue essa mensagem para mais pessoas. No Evangelho de João, capítulo 10, no verso 27, a palavra nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, Jesus, ele está dizendo algo poderoso aqui, as minhas ovelhas. Então, significa, primeiramente, que tem ovelhas que não são do Senhor. Tem ovelhas que pertencem a outro pastor que não é o pastor verdadeiro, né? Que é o Senhor Jesus. Então, ele está falando aqui, aqueles que realmente são minhas ovelhas, esses ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se você é uma das ovelhas que segue toda a instrução do nosso pastor, que é Jesus, então realmente você é ovelha dele. Jesus nos compara a ovelhas porque elas reconhecem e confiam na voz do pastor. Então Deus fala conosco através de muitas formas. Primeiro, pela Bíblia, depois pelo Espírito Santo, por meio de pessoas, líderes, discipuladores, pastores, pregadores, circunstâncias e até mesmo no silêncio. Mas ouvir a voz do Senhor exige relacionamento. Então, quanto mais perto você estiver, mais familiar e mais clara será a voz do nosso Pai Celestial e do nosso pastor. Amém, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos espirituais. Ensina-nos, Senhor, a discernir a Tua voz em meio a tantas distrações. Pai, que nós possamos entender essa palavra hoje, que o Senhor possa ministrar em profundidade os nossos corações. E de fato, nós possamos, Pai, te ouvir, porque o Senhor sempre tem uma palavra de cura, o Senhor sempre tem uma palavra de transformação, de libertação, que fará total diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho um discípulo que tinha muita dificuldade em ouvir a voz de Deus. Ele tinha muitas dúvidas, porque ele não sabia se o que via à mente dele era do coração dele ou até mesmo do inimigo, os próprios pensamentos ou a voz de Deus. E aí ele recorreu a mim e eu sentei com ele e comecei a explicar para ele que ele deveria se dedicar à leitura da palavra, passar mais tempo em oração. Então ele começou a reconhecer alguns padrões, melhorou a sua percepção, ele começou a ter paz, porque a Bíblia diz que a paz é o árbitro, né? Então há um juiz dentro de nós que nos mostra se realmente aquilo vem do Senhor ou não. Então ele viu que Deus começou a falar com ele de maneira mais clara e que Deus já estava falando com ele o tempo todo, só que ele não tinha essa habilidade de reconhecer. E hoje ele caminha já com muito mais segurança, com muito mais confiança, porque ele aprendeu a discernir a voz de Deus. Ou seja,
ele está ouvindo a voz do nosso pastor. E agora eu quero te trazer aqui 3 maneiras práticas de você aprender a ouvir melhor a voz de Deus na sua vida. A primeira maneira é: leia a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus é o principal canal da voz de Deus. É a boca de Deus aqui na terra. A palavra escrita é Deus falando na terra. Então leia, entenda o que Deus está dizendo na sua palavra e coloque em prática, né? Procure entender ali, e sempre que você for ler a palavra, peça ajuda ao Espírito Santo para que ele traga a revelação em nome de Jesus. O segundo ponto, a segunda maneira é: silencie o coração e ouça com fé. Muitas vezes o nosso coração ele está ali numa avalanche de coisas, a nossa mente com muitas coisas. Muitas vezes você vai ter que silenciar. Por isso eu digo: vá para um lugar calmo, tranquilo, fique em silêncio, espere Deus falar contigo. Então, quanto mais você busca silenciar as outras vozes, mais você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus fala no secreto, na calma, no íntimo. É claro que Deus pode falar em outros momentos durante o dia, mas se você está iniciando nisso, procure reservar um tempo específico para ouvir a voz de Deus. E a terceira maneira: obedeça a tudo aquilo que Deus já te falou. Então, quanto mais nós obedecemos, mais clara essa voz se torna nas nossas vidas. Agora, se Deus falar conosco e nós ignorarmos aquilo que Ele disse, por que Ele vai falar de novo? Então, nós precisamos estar sujeitos a essa voz. Se você quer ter essa voz na sua vida, esteja sujeito a ela, em nome de Jesus. Declare agora mesmo no seu coração e também escreva nos comentários mais uma vez: eu sou ovelha e reconheço a voz do meu pastor. Então, ovelha é quem dá ouvidos, ovelha é quem segue a Cristo, segue a sua voz. Então declare aí nos comentários aí: eu sou ovelha e reconheço a voz do meu pastor. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, nos apresentamos na Tua presença mais uma vez nesta manhã. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito. Nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor, Ele fala conosco, Ele nos guia, Ele nos direciona e Ele cuida, Senhor, de cada um de nós. Porém, Senhor, nós Te pedimos hoje: aumenta a nossa sensibilidade, Senhor, para perceber a Tua voz, mesmo diante das correrias que a vida pode nos propor, Senhor. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, mas fala também, Senhor, pelo Teu Espírito, nas situações, circunstâncias do nosso dia a dia, em nome de Jesus. Pai, remove de nós toda distração. Nós queremos estar atento às Tuas direções, por isso Te pedimos: fala, Senhor, conosco, que os Teus filhos estão ouvindo, Senhor. Fala conosco, Pai. Se tem alguém aqui que nesta manhã está orando comigo agora e não tem conseguido a voz de Deus, Pai, abre os ouvidos espirituais. Abre, Senhor, revela, Senhor, a Tua vontade para essa pessoa, Senhor, que possa estar atento a tudo aquilo que o Senhor vai falar, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, estar alinhados em obediência com a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, se essa palavra falou contigo, se você foi tocado por esse vídeo, por essa mensagem, se você recebeu, eu quero te pedir que você já deixe o seu like. Também, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ativando as notificações. E se você sabe de alguém, conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, encaminha, compartilha esse vídeo para que essa pessoa também seja abençoada. Amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, nós vamos falar, dando um pouco mais sobre a nossa caminhada com Deus, a importância dessa nossa caminhada com Deus. Então eu te vejo aqui às 6 da manhã, amanhã e hoje à noite, 18 horas, nós temos ali oração da noite com os salmos. Gente, esse trabalho está ficando maravilhoso, eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Os salmos são hinos de louvor, são poesias poderosas que
que trabalham o nosso coração e nos trazem muita paz. Então, eu quero deixar essa recomendação para você, que à noite a gente possa estar juntos novamente, fechando o dia debaixo da paz do Senhor. Que esse dia seja um dia de fato muito abençoado. Te vejo mais tarde, que Deus abençoe. Shalom.